Pensando bem, tenho tanto para agradecer. O ar que respiro, o som que brilha em cada amanhecer. Pensando bem, pisando a terra, mas olhando o céu, contando estrelas, posso acreditar que existe bem mais que um lugar para viver. Pensando bem melhor, hoje a vida faz sentido com amor. Sacrifício é luta de valor, ser mais feliz é questão de sorrir, de se doar. Bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos, pela Associação de Beneficência Espírito Consolador. Vamos aproveitar estes momentos, esta vibração de paz e agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, pela oportunidade feliz que estamos tendo de estudar a doutrina espírita um tanto mais. Muito obrigado, Senhor, pelo aprendizado que nos liberta da ignorância, que nos faz reconhecer que onde estivermos podemos orar, podemos vibrar pelas pessoas, por todos os que sofrem e ajudar de alguma forma. Abençoe, Senhor, a todos nós. Que Jesus, o nosso Mestre, nosso modelo e guia, possa nos ajudar inspirando para o bem, o amor e a paz, cada dia mais. Que assim seja. Vamos estudar. Olá, dando sequência aos nossos estudos, nós vamos terminar hoje o capítulo 12º, que trata da perfeição moral, que começamos na semana passada. Hoje nós vamos ver as questões 904 e seguintes, que falam de virtudes, que falam de defeitos, né? Nós sempre enfatizamos, e todos já sabem, mas é bom lembrar, que as virtudes e os defeitos são atributos da alma, são qualidades do espírito, ou defeitos. Então, como levamos ao desencarnar o que somos, né? Levamos os nossos defeitos e as nossas virtudes, é o que somos. E quando retornamos à Terra, retornamos como somos, com os defeitos e virtudes que já temos, né? E isso permite que a gente, a cada encarnação, se libertando de parte dos defeitos, conquistando um pouquinho de virtude, a gente possa ir evoluindo no caminho da perfeição moral, que é o nosso objetivo, é o nosso propósito aqui na Terra. Vamos ver a questão 904, que pergunta o seguinte, eu estou com o Livro dos Espíritos aqui na outra tela: incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe ao público? Resposta: depende do sentimento que o mova. Olha, a intenção é tudo. Sempre, né? A pessoa faz algo para ajudar ou faz algo interessadamente. É a intenção, né? No direito nós chamamos isso de ânimos, o elemento subjetivo, né? Então, o que dizer de uma pessoa que corta a barriga da outra?
depende, né? Um profissional de saúde pode estar fazendo uma cirurgia e pode estar ajudando um paciente. Então, é a intenção, né? Uma pessoa que droga outra, pode ser da mesma forma, né? O anestesista, enfim. Então, a intenção é tudo, né? A questão fala das pessoas, né? Que sondam, que investigam, que buscam as chagas da sociedade e as expõem, né? Então, isso pode ser uma coisa boa, não necessariamente uma coisa ruim, uma fofoca. Imaginemos o seguinte: a gente conhece bem, né, o comportamento do alcoólatra, por exemplo, né, principalmente na fase final do alcoolismo. Né, todo mundo já viu um alcoólatra. Né, mas ninguém vira alcoólatra de uma hora para outra. Há, né, alguns passos iniciais. Então a ciência pode, né, através da pesquisa, identificar, né, os primeiros passos do futuro alcoólatra e com isso ajudar a família, né, a impedir ou tentar ajudar prematuramente, mais cedo. Quer dizer, conhecer as chagas da sociedade, catalogar, pode ser bom para a sociedade, né? Mas se quisermos um exemplo mais drástico ainda, a gente poderia citar o suicídio. Né? Depois que a pessoa se suicida, os outros falam, poxa vida, mas ele tinha falado alguma coisa assim, né? Ou assado. Ninguém resolve se suicidar de uma hora para outra. Ele dá sinais. Então é importante que a gente conheça esses sinais para evitar essa tragédia, né? Então é importante o estudo dos crimes, dos criminosos, né? Para proteger a sociedade. Hoje nós temos estelionatos virtuais, né? Então é importante que alguém esteja catalogando esse tipo de conduta e esclarecendo a sociedade para que não caia em certos golpes, para que se proteja. Então, voltando à questão, né? É culpável quem sonda as chagas da sociedade e expõe ao público? Não, se a intenção for ajudar, se a intenção for boa, se a intenção for fazer o bem para a sociedade. A questão 904A, ela diz o seguinte: como, em tal caso, julgar a pureza das intenções? É uma daquelas perguntas que a gente diz assim, é bobagem nossa, infantilidade nossa ficar, né, preocupada com isso. Né? Quer dizer, nós temos que nos preocupar com o nosso progresso moral, com a nossa evolução. Né? Agora, se alguém, né, procurou disseminar uma informação para prejudicar outro que estava errando, ou se foi para ajudar e tentar evitar, isso é culpa ou mérito dessa pessoa, não é da nossa alçada, né? Não devemos nos ater a isso. 905. Alguns autores hão publicado belíssimas obras de grandeza moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiram eles. Ser-lhes-á levado em conta como espíritos o bem a que suas obras hajam dado lugar? Quer dizer, né, a pessoa, o autor, né, escreve um tratado importante sobre um tema social importante. Né? Um exemplo simples, tabagismo, fala sobre os malefícios do tabagismo. Né? No entanto, ele é um fumante. Né? Ele tem algum mérito? Essa é a pergunta. Por ter escrito um tratado importante, né? Alguém já foi num cardiologista sem que fumasse? Né? E a primeira pergunta que ele faz é fumante. Enfim, sem nenhuma crítica.
A doutrina nos diz, e é o que consta na resposta da 905, que a teoria é importante para ajudar nas ações, né? De nada serve a teoria sem prática. E abrindo um parênteses aqui, o Consolador, a nossa casa espírita, tem trabalhado intensamente na caridade nessa época da pandemia, socorrendo desempregados, pessoas que estão passando fome, pedindo cestas básicas, encaminhando, ajudando. Existe um grupo de voluntários generosos e empenhados em minimizar a dor daqueles que necessitam. Para isso nós estudamos o Espiritismo, para entender que tem que fazer a caridade. A gente não estuda o Espiritismo por estudar, para sermos teóricos, né? E aí a questão 905 nos fala que este que escreveu um tratado belíssimo sobre moral, mas não seguiu o tratado, ele, por ser mais esclarecido, ele será mais responsabilizado. Ademais, ele deu um mau exemplo. Ele deu um mau exemplo fazendo a coisa errada. Ele sustentou algo e fez diferente. Então ele deu um mau exemplo. Ele tirou a credibilidade da informação que ele estava prestando. Então, é o que muitas pessoas dizem: a quem mais for dado, mais será cobrado. Lógico, né? É muito mais grave um tráfico praticado por um funcionário público responsável por combater o tráfico do que por uma criança, né? Sem instrução, sem família, passando fome num bairro pobre, né? A instrução do funcionário público deveria fazer com que ele pensasse melhor. Então a conduta dele é mais severamente punida, né? Então, a quem mais foi dado, né? Quem é mais esclarecido terá uma responsabilidade maior. Questão 906, vamos lá. A questão 906 fala assim: será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Então aí, a pessoa faz uma coisa boa, né? E ela tem consciência, ela entende que fez, que aquilo é uma boa ação, né? Ela entende. E ela aceita ou ela, né, reconhece isso. É censurável? É errado? Não, não é errado. Você ter consciência das coisas certas ou erradas, né? Na verdade, não se pode ter orgulho, não se pode ter vaidade. O Evangelho fala desejar o galardão, né, da terra, as glórias terrenas por um bem que se fez. Mas, na verdade, a doutrina espírita, ela prega a lucidez, ela prega o entendimento, a fé raciocinada. Então nós temos que entender até que estamos fazendo a coisa certa, até que estamos fazendo o bem, né? Não vamos nos orgulhar, né? Não é para tanto, não vamos ficar vaidosos, mas podemos compreender bem isso. Questão 907. A questão 907, ela já entra no tópico chamado paixões, né? É muito utilizado esse vocábulo paixão para jovens que se acham, né, apaixonados. Então fala paixão do adolescente, alguma coisa assim, né? Na verdade, a paixão pode ser um sentimento muito grande por qualquer coisa, né? Não apenas por uma pessoa, né? Pode ser por uma pessoa, mas pode ser por esportes, por coleções, por viagens, sei lá eu, né? Pode ser paixão por N coisas, né?
Vamos lá, questão 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Quer dizer, a paixão é a coisa errada, né? A origem dela é má, ela está na natureza, quer dizer, todo homem tem essa paixão, né? É isso. Então, não é errado ter paixão. O homem tem isso quase que instintivamente, veio de Deus. Então, não pode ser uma coisa ruim. Na verdade, nós temos que ter, né, vontade de fazer as coisas, né? Ganas, como dizem os espanhóis, né? Temos que ter vontade para fazer tudo o que temos que fazer, né? Algumas coisas não são mais prazerosas, né? Não é errado gostar de algumas coisas como gostamos, né? O problema é o excesso, né? Então, por exemplo, eu gosto de ouvir música, gosto, né? Muitos gostam também, né? Por exemplo, um exemplo infantil até. Mas eu preciso trabalhar, então eu levanto cedo e vou trabalhar. Aí eu trabalho o dia inteiro, aí no final do dia, depois de ter cumprido a minha obrigação, eu vou ouvir uma música. Eu não posso faltar no trabalho, faltar com o meu dever e ficar ouvindo música o dia inteiro. Ah, mas eu gosto muito de música. Eu gosto, mas não posso deixar de trabalhar. Então é este excesso, que é uma paixão desenfreada, que é errado, né? A paixão, a busca por algo, pela ciência, levou muitos pesquisadores, muitos cientistas a descobrirem coisas importantes. Nós vimos agora na pandemia quantas pesquisas em busca da vacina contra a Covid-19. Né? A paixão é uma alavanca que decuplica a força das pessoas. As pessoas ficam fortes com esse desejo intenso, né? Essa vontade intensa que ela tem. Né? E todas as paixões, elas têm origem num sentimento inato, né? Uma coisa, é uma necessidade natural. O princípio não é mau, a origem não é ruim. O exagero, né? O desequilíbrio. Né? O texto diz, o problema é o abuso. É o abuso. 908, vamos à questão seguinte. Vamos aqui na minha tela, 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Essa é a dificuldade, né? Que o bom senso nos ajuda, né? Quando que esse sentimento, esse desejo que move cientistas a pesquisarem, né? Cientistas que se dedicam horas, noites, sem descanso em busca de uma solução para algo, né? Quando é que isso deixa de ser uma coisa boa e passa a ser uma coisa ruim, né? O texto nos diz o seguinte, né? 908, né? A paixão é má, né? Quando não se tem o controle da situação. Quer dizer, a pessoa perde o controle da situação, então a paixão não pode ser uma coisa boa, né? O texto dá um exemplo de um cavalo não domado, né? O cavalo é um animal que pode ser utilizado para o trabalho de uma maneira boa, mas se ele não é domado, se você não tem o controle, as rédeas, então fica pior, né? Ele não ajuda, ele atrapalha, né? Então a paixão é assim, esse cavalo fora de controle, né? Há uma linha divisória muito tênue, né? E todo cuidado é pouco, né? Então, enquanto a pessoa, nós poderíamos sintetizar assim, enquanto a pessoa controla a paixão, tudo bem. Mas no momento em que a paixão controla a pessoa e passa a lhe fazer mal, então já não é mais uma coisa boa, né?
já não é mais uma coisa boa. Quer dizer, a paixão está prejudicando a pessoa, né? Na questão 909, questão muito interessante, nós vamos perguntar o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quantos poucos dentre vós fazem esforços, né? Então nós temos como controlar, né, as nossas más inclinações. Como é que a gente faz isso, né? A gente consegue controlar? Claro, com um pouquinho de boa vontade, né? Tem uma história que diz o seguinte, que tinha um homem que ficava sentado na frente da casa dele, né? Numa cadeira, na sombra, ali debaixo da árvore, o dia inteiro, né? E alguém chegou e falou para ele assim: por que você não trabalha? E aí ele respondeu assim: olha, se você tivesse o que eu tenho, você também não trabalhava, né? E a pessoa ficou até embaraçada, falou: nossa, deve ser um problema de saúde, né? Um impeditivo do labor, né? E a pessoa então deu sequência no trabalho, na pergunta, né? Esperando que ele falasse: tem uma doença? Ele falou: eu lamento, né? E falou: mas o que é que você tem? Perguntou para aquele homem sentado ali na cadeira, né? Aí ele falou assim: eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça. Então, é o que o texto nos coloca, né? Poderia o homem vencer suas más inclinações? Sim, com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de boa vontade, né? De manhã, muitas pessoas, quando tocam o despertador, têm uma dificuldade muito grande de sair da cama, né? Tem uma dificuldade muito grande. Mas se ela levantar da cama, apesar do esforço que ela tem que fazer, da dificuldade, for para o banheiro e entrar no chuveiro, em 2 minutos passou a preguiça, passou o sono. Então, é um sacrifício muito pequeno levantar e entrar no chuveiro, né? É uma dificuldade muito pequena. Então, tomou um banho, já não está mais com sono. O sono foi embora. E aí ela pode fazer o que ela tem que fazer. Então, é um esforço muito pequeno. Agora, se ela ficar na cama, tocou o despertador, ela bota a sonequinha, mais 5 minutos, né? Mais 5 minutos, daqui a um pouco perde a hora, né? Perde a hora. E vai criar problemas muito maiores do que aquele que ela teria se ela tivesse levantado, né? Isso vai dar, né? Um exemplo simples, né? As pessoas, quando nós tínhamos as reuniões presenciais, e esperamos que em breve voltemos a ter, as pessoas, algumas falavam: nossa, eu queria ir no estudo, mas eu não consigo, estou chegando em casa muito cansado. É compreensível, a pessoa trabalha o dia inteiro, né? Então, não é fácil, eu entendo, né? Eu também trabalho o dia inteiro e sei que é muito cansativo. Mas, né, basta sair de casa e se pôr a caminho, né? Vencer a inércia, se jantar e sentar no sofá, dali para a cama só, né? Então este é o momento mágico, é vencer, né? A inércia de ficar parado, sentado na frente da televisão, falar: vou à casa espírita estudar. E aí a pessoa vai. Então é o que o texto fala assim: quão poucos dentre vós fazem esforços, né? Estou lendo a questão 909, né? Vamos à questão seguinte, 910, né? Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar em suas paixões? É evidente, né? Quer dizer, eu posso pedir ajuda dos bons espíritos? Claro, oração ajuda sempre. Não apenas
para a gente vencer as paixões, né? As nossas dificuldades, os nossos para tudo. A oração fortalece. A oração faz você acreditar que é capaz de fazer o que você precisa fazer, né? Experimente, vale a pena, né? Você falando com Deus, sinceramente, você está falando com você primeiro. Você é o primeiro a ouvir a sua mensagem, né? E você se fortalece. Peça ao seu espírito protetor força para enfrentar a situação que você precisa enfrentar, coragem, né? Resignação, lucidez, bom senso, e faça a oração, que com certeza você vai estar mais fortalecido, qualquer que seja o problema. Questão seguinte, 911. Né? Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual? Aquele que as procura reprimir, vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Né? Essa questão nos faz lembrar uma mensagem do Chico Xavier, né? Dentre tantas mensagens maravilhosas que ele nos deixou aqui, nós acabamos de ler, né? Quando o homem crê que não pode vencer as paixões, é que seu espírito nelas se compraz, né? Então Chico Xavier fala assim que a tentação, ela corre atrás de nós, e nós corremos, fugindo, torcendo para ela nos alcançar, para ela nos encontrar, né? Então, se a gente não vence algo, é porque a gente quer, a gente se compraz, a gente deseja, né? Não há paixão irresistível, não há. Deus não dá o fardo maior do que a força do trabalhador, né? Então, também, Kardec nos fala, né? Aquela frase, a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, não. É o espírito que é fraco, né? Kardec diz, o espírito que é indolente. Então, o defeito está no espírito. Então, se o espírito não quer vencer, né, aquela tentação, ele vai se entregar. Né? Eu costumo dar um exemplo também. Né? A pessoa fala assim, eu sou nervoso porque eu sou espanhol. Também não é verdade. Né? Não é que não é verdade que o espanhol é nervoso. Não é verdade que ser espanhol justifique uma conduta de agressividade, de gritaria, de nervosismo. Não é não. O defeito está na alma, não está na origem da pessoa. Né? Não é que tem uma ascendência X ou Y que ela vai ser assim, porque os defeitos estão na alma, as virtudes estão na alma. Então, a gente tem que ter essa consciência. Se nós estamos fazendo algo errado, é porque a gente quer, não é porque seja impossível resistir, não é porque seja mais... né, forte que nós. Estamos nos entregando, mas não era para ser mais forte que nós. Né? E para finalizar, a questão 912. Qual o meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Né? Praticar a abnegação. Então a vida é esta luta constante, né, entre os desejos materiais, né, os prazeres físicos que a vida nos proporciona e nossas necessidades espirituais de crescimento em virtudes, né, em sabedoria, em moral. Né? A renúncia fortalece. Né? A abnegação é uma vitória do espírito sobre o corpo. Né? O alcoólatra que renuncia ao primeiro copo, ele vence a embriaguez, ganha a sua liberdade, né? Ganha
a sua lucidez. Aquele que se entrega, ele é escravo das paixões, né? Lembremos disso quando estivermos diante de uma situação difícil, né? Se a gente sabe que é fraco diante de tal situação, vamos fugir, não é feio, né? Para que ir de encontro a uma situação que vai permitir que nós caiamos? Então, fujamos daquela situação. Não temos que enfrentar a situação e cair, né? Temos que ter em mente esse entendimento, essa visão de que quanto mais a gente renunciar os prazeres, mais forte espiritualmente a gente fica e mais fraca a tentação fica. Conforme a gente fica mais fraca, a tentação fica mais... conforme a gente fica mais forte, a tentação fica mais fraca, é cada vez mais fácil resistir. Cada vez mais fácil vencer, até o momento que não vai precisar mais de luta, vai ser algo natural, porque o nosso espírito conquistou aquela virtude. Na semana que vem, nós vamos ver as questões 913 seguintes, que trata do egoísmo, né? Igualmente muito interessante. Como sempre dizemos, né, nós, nessa época de pandemia, estamos fazendo aqui o estudo virtual, de apenas 30 minutos, porque o vídeo fica um pouco pesado e difícil para postar, demora muito para postar. Mas em breve a gente espera estar juntos no Consolador, estudando, né? Nos confraternizando, trocando abraços, se possível, né? Então, tenham todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz.